Capítulo 12. Rituais de sonhos. Somos indivíduos únicos. Apesar de partilharmos determinadas características com todos os seres humanos, nossos seres interiores mostram grande variedade. Rituais para produzir sonhos divinos funcionam melhor quando talhados para atender às nossas personalidades específicas. Eles devem refletir a nossa natureza, a natureza do mensageiro e o nosso relacionamento com ele ou ela. Existem muitos fatores a serem considerados ao projetar rituais pessoais de sonho. Rituais de sonho para deusas podem ser muito diferentes daqueles direcionados a deuses. A cultura da qual a divindade vem pode afetar a estrutura do rito de sonho. Dependendo da natureza de sua necessidade, você pode suplicar assistência ou reverentemente requisitar ajuda. Se você acabou de estabelecer um relacionamento divino, você pode também querer enfatizar isso em seu ritual. Os rituais de sonho também podem ter uma estrutura tal que se chamem simultaneamente duas divindades. E esse capítulo esboça um sistema de criação de rituais de sonhos em que cada passo é discutido, seguido de 2 exemplos de rituais de sonhos. Então, ele é bem especial para a gente partir para a prática, né? Criar rituais de sonhos não é terrivelmente difícil. Liberte-se das dúvidas a respeito de sua criatividade. Escreva algo que comova. Utilize o ritual mais curto ao final deste capítulo para contatar sua divindade pessoal por meio de sonhos. Subtítulo: A estrutura dos rituais de sonhos. Componha a questão, passo 1. Componha a prece, passo 2. Purifique-se, passo 3. Vista roupas e joias especiais ou nada. Crie o altar se necessário. Purifique o quarto, passo 6. Faça as oferendas, passo 7. Invocação, passo 8. Deite-se, passo 9. Assuma uma posição ritual para dormir se desejar, passo 10. Durma, 11. E sonhe, 12. Subtítulo: Compondo a questão. Sempre é melhor fazer a seu mensageiro de sonho uma pergunta específica. Questões como: o que vai acontecer no próximo ano? São muito mais difíceis de responder, uma vez que você afeta e muito o que vai acontecer, do que perguntas específicas como: o que posso fazer para encontrar amor? Ou devo deixar meu emprego? Assim, decida qual é a sua maior necessidade e concentre-se para assegurar uma resposta direta. Escreva sua questão em um pedaço de papel. Reescreva-a várias vezes, contando palavras e deixando-as mais claras.
Quando você estiver satisfeito com sua questão, incorpore-a à sua prece da forma como se segue. Subtítulo: Compondo a prece. Esta prece, entre todos os aspectos do ritual de sonho, é a chave que abre a porta para a comunicação divina. Por causa disso, ela deve ser altamente pessoal. Embora você certamente seja livre para escrever de acordo com a sua própria visão, aqui estão algumas linhas de direção na ordem em que podem aparecer na prece. Número 1. Mencione a divindade pelo nome. A primeira palavra da prece pode ser o nome da divindade. 2. Mencione o principal atributo e título da divindade, especialmente se eles estão diretamente ligados com o seu pedido. Senhora da cura, doador da vida, guardião da sabedoria e assim por diante. 3. Nomeie-se como adorador dessa divindade. Claro que se vocês realmente forem, isso ajuda um bocado. 4. Honre a divindade, glorificando os poderes dele ou dela. 5. Nomeie alguns atributos da divindade e símbolos, como lua, animais, ferramentas e tudo aquilo que a gente já viu no capítulo 10, né? E também no apêndice 1 aqui do livro. Honre a divindade ao passo 6. 7. Diga algo que tenha o efeito de ouça minha prece. 8. Peça à divindade que apareça ou afete seu sonho nessa noite. Existem muitos métodos românticos de se realizar isso. Algo como esteja comigo esta noite e viaje na estrada dos sonhos e revele-se. São 2 exemplos. 9. Honre a divindade. Ele já colocou isso aqui como passo 4, tá? Que ele repete. Honre a divindade, então eu penso que a gente deve fazer isso aí 2 vezes, ou ele se equivocou e repetiu. Mas eu acredito que honrando a divindade uma única vez dentro desse processo é o suficiente. 10. Peça novamente que a divindade apareça em seus sonhos. 11. Honre a divindade outra vez. Então aqui a gente entende que, né, sempre estaremos repetindo o honrar a divindade. Ó. No passo 4, no 6, no 9, no 11, né? E depois repetindo no passo 13. Então, 11, honre a divindade. 12, pergunte a sua questão de sonho. 13, honre a divindade novamente. 14, agradeça a divindade por sua presença. Alguns fragmentos representativos de preces de sonhos incluem o seguinte: Deusa da lua, senhora da noite, revele-se para mim, deixe-me ter o sonho favorável, guardiã de todos os segredos, divina portadora da sabedoria, garanta-me a informação que solicito, que a confiável vidente saia de seu santuário sagrado, venha da noite, venha nesta noite. Quando você terminar de compor a sua prece, escreva uma cópia limpa dela, sem correções ou mudanças. Sua prece pode ter forma poética, mas a estrutura rígida desse gênero literário
pode impedir o poder da prece, pois terá de usar palavras que mantenham a rima, a métrica do poema, em vez daquelas mais apropriadas. Portanto, nada de dar uma de poeta, né? Novamente, você poderá sentir que o método esboçado acima é também muito estruturado. Se isso ocorrer, escreva de acordo com os seus sentimentos internos, mas tenha certeza de que o que se segue é mencionado em sua prece. O nome da divindade, seu pedido de ajuda, pergunta e seus agradecimentos pela ajuda da divindade. Você não precisa escrever uma nova prece cada vez que praticar o sono sagrado. Se você chamar sempre a mesma divindade, então, você não precisa escrever uma nova prece se você chamar sempre a mesma divindade. Simplesmente insira a sua nova pergunta na prece. Ponto. Subtítulo: Purificação. Os suplicantes que visitavam a maioria dos antigos templos de sono, estando livres de comidas pesadas, álcool e encontros sexuais recentes, precisavam passar por purificações mais profundas. O que normalmente se usava era um banho em água fria, salgada, ou mesmo em água tirada do fundo do mar. Muitos dos templos oraculares romanos eram situados perto de fontes naturais ou outras fontes de água para esse propósito. Logo antes de seu ritual, tome um banho em água morna ao qual você tem adicionado um punhado de sal marinho. Evite ler ou fazer qualquer coisa enquanto estiver na banheira, exceto concentrar-se em seu mensageiro, que é o mensageiro, divindade, anjo, aquilo que vocês elegerem, como sendo esse interceptador entre vocês e seu Deus ou deuses. Se você não tem banheira, tome uma ducha e esfregue levemente seu corpo com sal grosso e enxague. Não é necessário lavar o seu cabelo. Subtítulo: Joias e vestimentas. Antes do ritual, você pode desejar roupas ou joias especiais associadas à sua divindade. Adoradores de Ísis usavam roupas de linho branco durante o sono sagrado. Considerava-se, na verdade, que a cor branca aumentava a produção de sonhos. O simbolismo de pureza da cor é óbvio. Você também pode querer dormir nua, se esta é a sua vestimenta normal, e a nudez parece ser altamente apropriada para divindades que normalmente aparecem nuas. Se você tem alguma joia específica que represente seu mensageiro, um anel ou um pingente, e não a usa continuamente, o uso de tal símbolo divino, especialmente para seu ritual, é altamente apropriado. Subtítulo: Criando o altar, se necessário. Os antigos templos de sonho possuíam altares, estátuas da divindade, tábuas de oferendas e outros móveis sagrados. Um altar estabelecido para a adoração de sua divindade ou divindades pode certamente ser usado. Se você não possui um altar permanente, é melhor dirigir a sua prece a uma imagem de qualquer tipo de divindade. Essa imagem pode ser uma estátua, uma gravura, um quadro ou algum outro símbolo, uma concha, uma pinha, uma pedra, associado à sua divindade.
Até mesmo uma gravura tirada de um livro pode ser utilizada. Se você for artisticamente criativo, crie uma imagem. Um simples altar de sonho pode ser criado colocando-se a imagem da divindade em uma mesinha. Diante da imagem, coloque uma vasilha para receber oferendas. O altar pode ser flanqueado com velas azuis para representar o sono e os sonhos e castiçais, né? As velas devem ser apagadas ao final do ritual, antes de irmos dormir. Quaisquer objetos pessoais de culto, sinos, cistros, também podem ser colocados em seu altar. Um incensário pode ser colocado diante da imagem, atrás do pote de oferendas. A melhor localização para o seu altar de sonho é no próprio quarto, embora você possa ir, né, o altar possa ser criado em outro cômodo se a privacidade for um problema. Não adoramos imagens de deusas e deuses, é claro. Nós as respeitamos como chaves para as nossas próprias divindades. Isso, gente, é muito importante. Aqui não é questão de ser um devoto, né, ali que foi iniciado nos cultos do Deus X ou Y, mas, né, o que aquele arquétipo divino representa e respeitar então, né, esse caminho aonde o arquétipo pode te levar. É a divindade como um caminho, tá? Não ali como um simples objeto de adoração. Embora elas possam representar apenas a forma externa de nossas deusas e deuses, ficar diante delas com nossas intenções rituais pode criar mudanças internas poderosas em nosso ser. Ver essas imagens desperta nosso ser espiritual e nos prepara para o sono sagrado. A purificação do quarto. No Egito e em todos os lugares, os templos de sonhos eram purificados com incenso. Casca de árvores perfumadas, resinas e ervas eram lavradas em carvão quente para purificar o templo. Para invocar a divindade, assim como ritualisticamente preparar os sonhadores. No Egito, o olíbano e mirra eram mais comumente usados, né? O olíbano era chamado de incenso. A mirra tem esse mesmo nome até hoje. E assim como o quifi, um incenso descrito como uma delícia nas coisas da noite. Quifi se escreve Kyphi. O olíbano é considerado uma poderosa ferramenta de purificação, pois acalma a mente consciente, promove a respiração profunda e geralmente relaxa aqueles que respiram a sua rica fragrância. Rica mesmo, viu? Porque ele é caro. Um bom olíbano aí, como por exemplo daquela linha do Terra de aromas, é uma pequena fortuna. Você pode preparar sua câmara de sonho para o ritual queimando uma pequena quantidade de incenso logo antes de dormir. Muito incenso pode, entretanto, interferir no sonho. Oferendas. É tradicional fazer oferendas durante o ritual do sonho. Um item consumível de qualquer tipo é ideal. Pão, frutas, flores frescas, mel e até mesmo dinheiro, que mais tarde será doado para a caridade ou uma causa de sua escolha. Coloque as oferendas no pote
ou no caso de flores, em um vaso. Com reverência, viu? Enquanto você diz as palavras apropriadas. Entre parênteses, veja o primeiro ritual de sonhos a seguir. Subtítulo: Invocação. Acenda as velas e o incenso que forem usar. Componha-se. Diga sua prece de sonho. A invocação é o aspecto mais importante dos rituais de sonho, porque ela abre os canais de comunicação entre os seres humanos e a divindade. Embora seja melhor memorizar a prece, ela pode ser lida nas primeiras noites em que for usá-la. Diga a prece com emoção e força vocal. Se necessário, sussurre, mas carregue as suas palavras com a sua necessidade. Subtítulo: Cama. Os lençóis e fronha deverão ter sido lavados recentemente, tá? Nada de caminhas sujinhas por aí. Deslize para dentro das cobertas, relaxe, se necessário, repense os eventos do dia até que se sinta sonolento. Peça por um sonho divino uma vez mais, pouco antes de dormir. Subtítulo: Assumir uma postura ritual de sono. Alguns escritores antigos, ao descrever os templos de incubação de sonhos, faziam referências momentâneas às posições de sono especializadas, que eram ali aparentemente usadas por aqueles que se submetiam ao sono no templo. A pesquisa feita em relação a este aspecto, pouco conhecido do sono sagrado, falhou em revelar instruções explícitas. A única pista que encontrei está contida no feitiço egípcio de Bes, no capítulo 2, no qual um pano preto era amarrado em uma das mãos e, uma vez na cama, a outra ponta era amarrada ao redor do pescoço. Isso certamente criaria uma postura não usual, dependendo do comprimento do pano deixado esticado entre a mão e o pescoço. A explicação racional para o uso de posturas rituais é clara, como o jejum, as dietas especiais e as misturas de ervas que eram dadas aos suplicantes para assegurar um sono divino. Assumir uma postura específica antes de dormir imprimia com firmeza na mente a unicidade dessa forma de sono. Mesmo dormindo, o suplicante estaria realizando o ritual. A mudança é o aspecto mais importante nas posições durante o sono sagrado. A forma com a qual você se deita não deve ser a forma habitual. Se você normalmente se deita de costas, tente deitar de lado. Se você cruza as mãos no peito, evite fazer isso. Na verdade, mãos cruzadas parecem indicar uma indisposição para receber informações de sonhos. Essa mudança não deve ser tão grande que o impeça de dormir. No entanto, você deve provar algo diferente, Provavelmente vai acordar em sua posição costumeira, não importa, não se preocupe, mas deve começar a fazer a indução do sono em uma posição diferente. Se você simplesmente não consegue dormir em posições não usuais, não se preocupe. Volte a dormir do jeito que sempre dorme, isso não deve afetar o seu sono sagrado, tá?
Descobri que uma posição ideal é deitar de costas com os braços estendidos ao redor da cabeça, não cruzados atrás dela. Eu admito isso deve ser difícil em uma cama menor, mas é o que melhor funciona para mim, diz ele. A posição sagrada, que é completamente diferente de minha posição normal de dormir, representa então minha disposição para receber mensagens de sonho. É também uma pose de suplicante. Estou esticando os braços para a divindade. Você pode querer tentar essa posição ou criar as suas próprias formas. Subtítulo: O sono. Permita-se naturalmente adormecer, certo de que sua prece será ouvida. E, finalmente, sonhe. O sonho. Um ritual de sonho sugerido. Banhe-se em água salgada, seque-se e vista vestimentas apropriadas. Crie o seu altar, se necessário. Vá para diante dele com sua oferenda. Acenda as velas e o incenso, se usados. Coloque suas oferendas no pote enquanto diz: Ísis. Insira o nome de seu mensageiro aqui. Deusa da magia, o atributo. Criadora de sonhos divinos, ou criador. Aceite minha oferenda. Direcione sua atenção à imagem da divindade, feche os olhos, respire profundamente, erga as mãos em súplica à imagem da divindade, abra os olhos e comece a sua prece, inserindo então os termos apropriados onde indicados. Ísis da Lua, o nome da sua divindade. Amada divina de Osíris, um aspecto dela. Protetora dos fracos, um atributo. Rainha do cistro sagrado, um símbolo. Ouça a prece de seu adorador, um pedido geral. Senhora do lótus perfumado, um símbolo. Rainha do Egito, um aspecto. Perante quem as estrelas se curvam em lealdade, um louvor. Você que se ergue como Sírios, um símbolo da divindade. Que faz o Nilo se encher, um atributo. Ísis, que é o nome da divindade, senhora de toda a magia, atributo. Aquela que traz o amor, atributo. Ouça a prece de seu adorador, pedido geral. Esteja ao meu lado esta noite, pedido geral. Apareça em meus sonhos, grande conselheira, pedido geral. Venha para seu adorador esta noite, pedido geral. Trazendo um sonho verdadeiro, um sonho divino, pedido geral. Venha para mim, Senhora das Estrelas, um atributo. Responda a minha prece, um pedido geral. Aqui coloque sua questão, então. Eu devo me mudar? O que posso fazer para elevar minha espiritualidade? Ou esta oferta de emprego é adequada? E assim por diante. Grande deusa da lua,
um símbolo dela. Mande-me um sonho. Pedido geral. Todas as honras a ti. Um louvor. E então permaneça por alguns instantes perante a imagem da divindade, abaixe os braços, apague as velas e o incenso e vá dormir. Assuma a sua posição ritual de dormir, durma e sonhe. Em tempos de grande estresse, quando as coisas simplesmente não permitem que você realize um ritual de sonho completo, uma forma abreviada pode ser útil. Então, purifique-se, vá para a cama, sussurre uma prece curta, algo como isso que se segue. Ísis, nome da divindade, ouça a prece de seu adorador, revele-se a mim em um sonho, mande-me um sonho nesta noite. Responda a minha prece e aí coloque a sua questão, que você quer a resposta. Seguindo, todas as honras a ti, grande Ísis, nome da divindade para desfecho, e esses rituais curtos podem ser necessários quando partilhamos o quarto ou a cama durante uma viagem longe de casa ou sobre outras circunstâncias, né? Rituais de sonho são uma parte integral do sono sagrado. Então, crie o seu rito com reverência, poder e envolvimento emocional e ele será bem sucedido. Até a próxima!